Bom, eu acabei de voltar do cinema, eu fui assistir A Melhor Mãe do Mundo, e eu voltei pensando em muitas coisas, e eu fiquei com vontade de compartilhar. Esse vídeo vai ter spoiler, então se você não gosta de spoiler e ainda não viu o filme, salva esse vídeo e volta aqui pra ver depois. Eu Tem várias coisas que eu gosto no filme, tem várias coisas que eu desgosto, mas uma das coisas que eu gosto muito no filme é a forma como ela constrói, a diretora constrói essa relação de que quando uma mulher tá sendo abusada, o mundo não tá parando, sabe? É importante esse entendimento, assim, porque o abuso, ele é uma coisa muito corriqueira e cotidiana, infelizmente. E às vezes ele tá acontecendo dentro de casa, dentro de um espaço, né, que era pra a gente se sentir acolhida, respeitada. Eu tô falando das mulheres aqui, mas eu também acho que isso pode acontecer com os homens, né? Ela coloca o reencontro da Gal, né, feita pela Shirley Cruz, com o ex-companheiro dela, que é feito pelo seu Jorge. Ela coloca esse reencontro numa situação, num contexto familiar, que inclusive foi causado por um familiar. Ela estava fugindo desse homem há 3 dias, depois de ter apanhado dele, fugindo com as crianças. E aí um dos parentes faz com que esse reencontro aconteça, de propósito. E, e aí eu achei muito boa, assim, uma escolha dela ali, que é esse reencontro, ele acontece num churrasco, é, onde tá tocando samba, pagode, onde as pessoas estão felizes, né? Onde tem a prima que acolheu ela ali, mas que ao mesmo tempo também é uma mulher que passa pano e que diz que casamento é difícil. E, e que não é que ela é uma culpada também, né? O entendimento dela que ela tem sobre amor e sobre casamento. Essa personagem da prima me fez muito lembrar do livro da Bell Hooks, O Tudo Sobre o Amor, onde a Bell Hooks fala que a maior parte de nós, infelizmente, cresceu em situações onde abuso e amor coexistiram, em situações familiares onde a gente se sentiu cuidado, acarinhado, amparado e violado, né, ao mesmo tempo. E aí tá esse churrasco acontecendo e o mundo não para amparar essa mulher, né? Na verdade é pior, né? O mundo coloca ela numa situação de mais vulnerabilidade, né? De mais dúvida sobre o que ela sente. Ela sente que aquilo tá errado e todo mundo questiona: será que isso tá errado? Será que casamento não é difícil mesmo? Larga de bobagem, né? E ela fica com essa sensação de não sei se o que eu tô sentindo é real ou não é real. E também tem uma coisa que ela entende que ela não deveria amar aquele homem, mas ela ama aquele homem. De novo, eu me lembrei do livro da Bell Hooks nesse momento, né? Porque ela diz no livro que se a gente entendesse o conceito de amor como uma ação, né, que o amor é o que o amor faz e não o que a gente sente só, a gente não poderia dizer que amor e amor coexistem, né? E ela deixa isso muito claro no livro, que amor e amor não tem como coexistir. Ela bota todas essas camadas ali, enquanto isso tá rolando um churrasco no quintal, enquanto isso tá rolando o avô passando, o avô que é gagá passando e falando as coisas dele gagá, e tem um pouco de e tem violência, mas tem comédia, né, ao mesmo tempo acontecendo. Porque é isso, o mundo não vai parar quando uma mulher está sendo violenta. O mundo está acontecendo enquanto uma mulher está sendo violenta. Essa personagem da prima me fez lembrar também de um vídeo que eu vi uma vez da Gabriela Priori falando sobre coisas que ela ouvia das outras pessoas e que faziam ela se sentir muito confusa em relação ao que era aceitável, o que não era aceitável dentro de um relacionamento. Porque ela disse que ela escutou de pessoas muito próximas, que ela amava muito, que casamento era uma coisa muito difícil, né? E daí nesse vídeo ela contando isso, ela fala: "E daí depois que eu casei num bom casamento, eu sempre falo, faço questão de deixar claro para o mundo que casamento não precisa ser difícil. Casamento não é difícil. Casamento tem que ser delicioso". E aquilo ficou muito forte em mim quando ela trouxe isso, assim, porque eu acho que a gente tem muita tendência, enquanto sociedade, a falar: casamento é um troço muito difícil. E eu digo: não precisa ser. Casamento pode ser uma delícia. E digo mais: se tá muito difícil, se te fere, se te provoca medo, tem alguma coisa errada. Voltei pensando muitas coisas sobre esse filme, assim. Acho um filme importante, assim, no sentido também de que, em relação à violência, né, em relação a uma relação violenta, é, ele é muito didático, sabe? Ele não floreia muito, ele é o que ele é. Um filme também tem muita ternura, né, tem muita doçura também, assim. Tenho achado interessante esses movimentos, assim, como Humanas, da Mariana Brennan, filmes que falam sobre relações abusivas, que falam sobre violências, que não precisam colocar a gente num estado de gatilho mesmo, sabe. Acho que são filmes importantes para dialogar com a sociedade em relação a isso também.
Tem mais uma coisa que eu queria dizer antes de terminar esse vídeo. Relacionamento abusivo não é só aquele que bate. Existem relacionamentos abusivos que machucam e ferem profundamente a gente, sem precisar encostar um dedo na gente. Esteja atenta.